Saudação prevencionista para você. Meu nome é Clério, sou técnico de segurança do trabalho e estou aqui para trazer mais um vídeo da nossa série Seja um Prevencionista. E o assunto de hoje é sobre APR e PT. O que é APR? Análise Preliminar de Risco. E o que é PT? Permissão de trabalho. Primeiro vamos estar explicando aqui o que é uma análise preliminar de risco e como que ela deve ser feita. E depois vamos explicar a questão da PT, a permissão de trabalho. Lembrando que este assunto é voltado para esse tema devido ao pedido de uma inscrita no canal Águia Segurança do Trabalho, certo? Então, para que nós possamos iniciar aqui a esse vídeo, quero dizer que este assunto é normativo. Nós temos várias normas regulamentadoras que falam sobre a necessidade de fazer uma análise preliminar de risco para que o trabalhador possa executar os seus trabalhos da melhor forma para que ele não venha sofrer um acidente do trabalho e que ele também não venha expor outra pessoa ao acidente do trabalho. Então, por isso que é importante uma APR bem elaborada. Então, para que eu possa fazer uma APR bem elaborada, o primeiro passo é uma visita técnica na área que vai ser feito aquela atividade. Porque eu tenho que amarrar, de forma minuciosamente todos os detalhes daquela atividade, como que eu vou fazer aquela atividade, quem é que vai fazer aquela atividade, os recursos que eu vou utilizar para fazer aquela atividade, fazer o levantamento detalhado daquela atividade e depois eu vou começar a identificar com o apoio da segurança do trabalho os riscos daquela atividade. E eu vou buscar controle para cada risco daquela atividade. Ou seja, nessa visita técnica, eu vou ver os perigos daquela área. Ou seja, o perigo vai existir, mas o colaborador só vai se expor àquela condição de risco se ele não buscar os controles. Então, por isso que é importante toda atividade ser precedida de uma análise preliminar de risco, certo? Então, fiz uma visita técnica, identifiquei que aqui naquela área onde vai ser feito o trabalho é em altura. Opa, eu tenho que amarrar as questões da minha atividade, os riscos da minha atividade, por exemplo, pintura, o risco químico, que está atrelado à atividade, ou o soldador, o risco de fumos metálicos, radiação, queimadura, o maçariqueiro, o risco de explosão, se faltar uma válvula corta-chama, incêndio, o profissional que vai esmerilhar tem que considerar o risco de corte de membro, prensamento, ou seja, o choque elétrico também, porque o equipamento é elétrico. Então eu identifico os riscos dessas minhas atividades, dos equipamentos que eu vou estar utilizando, busco os controles para que aquele colaborador não venha cortar parte do seu corpo, porque ele identificou que tem ali o risco do corte e ele vai buscar um meio de não tirar as coifas de proteção da esmerilhadeira, ele vai esmerilhar de uma forma que ele não fica exposto aos fragmentos daquele disco, se caso ele venha desfragmentar, ele vai estar utilizando um protetor facial, um avental de raspa, certo? Se vir em direção a ele, aqueles fragmentos, ele não vai se cortar porque ele está utilizando os EPIs corretos. Ele não vai cortar a parte do corpo, porque para que ele possa trocar aquele disco, vai estar desplugado, ou seja, não vai estar energizado aquela esmerilhadeira no momento que ele for trocar aquele disco. E ele também não vai bater no disco para tirar o disco, porque ele vai utilizar uma chave apropriada para soltar aquele disco, certo? Então, na análise preliminar de risco,
eu vou detalhar todos os riscos que aquele colaborador vai estar exposto e também os controles. Então eu não posso economizar em fazer uma análise preliminar de risco, porque se eu querer fazer um documento rápido para poder fazer a atividade rápida, eu vou estar negligenciando, porque eu não amarrei todos os riscos e o colaborador vem a se acidentar, eu vou acabar tendo responsabilidade naquilo, porque eu quis causar um problema no trabalhador, porque eu sabia que ele estava exposto ao choque elétrico e não falei para ele que tinha que fazer o aterramento daquela máquina de solda. Eu sabia que ele estava exposto à queimadura, porque ele ia soldar e aquela peça ia ficar quente, e eu não coloquei naquela análise preliminar de risco. Então, por isso que é importante nós fazermos todo o levantamento, botar os controles naquela APR, treinar todos os executantes para que eles saibam dos riscos daquela atividade, mas também eu tenho que amarrar nesta APR os riscos conforme nós falamos. O trabalho em altura. Ele vai fazer um corte de uma peça em altura. Então ele está exposto aos riscos ali daquela atividade dele, mas também ele está exposto ao risco de queda. Ele pode cair daquela altura. Então ele tem que ser treinado em altura. Eu tenho que amarrar isso na APR. Somente trabalhar em altura profissional que foram treinados na NR35. O trabalho de corte é dentro de um espaço confinado. E, além dele ser um profissional que saiba manusear o equipamento de corte, de esmerilhadeira, um oxicorte, ele tem que estar ciente dos riscos que tem dentro de um espaço confinado. O produto, o equipamento que ele vai utilizar pode gerar ali um fumo metálico que venha causar nele uma asfixia e ele pode vir a desmaiar dentro daquele espaço confinado. Mesmo que dentro daquele espaço confinado não tenha gás, mas a atividade que ele vai fazer fez com que aquele fumo metálico ficou enclausurado ali e ao ele respirar faltou oxigênio e ele veio desmaiar. Então todos esses detalhes têm que ficar bem amarrados numa análise preliminar de risco. Ele vai fazer uma atividade na tubulação. Aquela tubulação tem que estar bloqueada. Eu tenho que amarrar isto numa análise preliminar de risco. Aquela atividade vai ser feita próximo a um local que tenha vazamento de gás. Pode ter vazamento de gás. Então eu tenho que amarrar isso também na análise preliminar de risco. Por isso que eu tenho que amarrar bem a atividade que eu vou fazer, os riscos, mas também eu tenho que buscar informação da área que eu vou estar atuando, porque eu posso ser atropelado, mas só que na minha atividade não tem risco de atropelamento, mas a área que eu vou executar aquela atividade tem o risco de atropelamento, tem o risco de carga suspensa. Então eu tenho que analisar, amarrar na minha APR, proibir o trabalho sobrepor. Ou seja, qualquer pessoa que estiver acima daquele profissional ou uma carga suspensa, ele já sabe que não pode amarrar, trabalhar. Porque se ele trabalhar, ele foi treinado naquele documento, ele assinou uma ata, ele vai estar se responsabilizando. Ou seja, ele é um suicida. Porque ele foi orientado que não podia fazer e ele fez voluntariamente. Ou seja, ele quis se prejudicar. E automaticamente ali perde a sua vida e sofre um acidente. Por isso que nós procuramos fazer um documento bem elaborado, uma análise preliminar de risco, treinar o colaborador e ali pegar a assinatura dos responsáveis, para que eles possam também ter a responsabilidade de colocar o trabalhador somente naquilo que eles foram treinados, certo? Tendo uma análise preliminar de risco e tendo todos os seus controles, né, EPI, EPC, os bloqueios efetivos, dificilmente vai haver o acidente do trabalho. Mas eu tendo uma análise preliminar de risco bem elaborada, é o suficiente para que eu possa fazer uma atividade? Não. Aí que entra a questão da permissão de trabalho. Se eu vou fazer um trabalho em espaço confinado, a minha análise de risco está bem detalhada dos riscos da atividade e dos riscos da área, que é o espaço confinado, aí tem que ter uma pessoa que é o dono daquele setor, que tem um espaço confinado, que conhece
melhor do que ninguém aquele setor, ele vai emitir uma permissão de trabalho, vai analisar a APR, vai ver se tem todos os controles naquele que aquela APR está contemplando, vai ver com a equipe se eles são treinados em espaço confinado, se é treinado para operar equipamento rotativo, se eles têm os EPIs específicos, se eles têm os detectores, se eles são treinados de forma eficiente, se eles sabem realmente o risco que eles estão expostos, ou seja, o treinamento que eles tiveram na análise preliminar de risco, aí sim ele vai emitir uma permissão de trabalho, porque ele sabe que a equipe que vai atuar ali estão capacitados para fazer aquele trabalho de forma 100%. Ou seja, trabalho em altura, trabalho com eletricidade. Então tem que haver uma permissão de trabalho. E quem emite a permissão de trabalho é sempre o dono daquela área. Então vai ter ali uma APR e vai ter uma permissão de trabalho, e assim a equipe pode executar aquela atividade, porque foi mitigado todos aqueles riscos e o trabalho vai sair 100% seguro, certo? Então fica aqui mais uma dica de um amigo prevencionista, que o intuito é levar conhecimento para você. Nunca faça uma atividade sem antes fazer uma análise preliminar de risco. Não vai naquela que é rapidinho, não precisa, é muito demorado fazer um documento. É melhor você ganhar um tempo fazendo uma análise preliminar de risco bem detalhada, do que você fazer uma análise de risco incompleta, o colaborador se expor àquela condição de risco, se acidentar, e você ter que responder o porquê que você colocou aquele trabalhador para fazer aquela atividade. Ou você, executante, trabalhador, sabendo que aquela atividade tem tal risco, e você é o profissional da área que sabe melhor do que ninguém, e você não detalhou naquela APR, não questionou, não recusou a tarefa, ou seja, vai passar-se como um suicida. Você quis se acidentar porque você sabia e não tomou uma atitude, certo? Mas aqui o intuito do nosso canal Águia Segurança do Trabalho é levar conhecimento para você, para que você não se acidenta e volte para sua casa todos os dias da mesma forma que você chegou na empresa, certo? Então fica aí mais uma dica de um amigo prevencionista, e aquilo que a gente sempre pede. Se você achou interessante a mensagem, você curte, compartilhe, você se inscreva no canal, e assim eu me despeço. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.